Olá, estamos de volta em mais um episódio dessa terceira temporada do nosso estudo do livro Gênesis de Moisés. Se você tem acompanhado essa nova temporada do ano de 2017, você deve ter visto no episódio anterior que nós comentávamos sobre esse diálogo intrigante entre a serpente e a mulher. E é a partir desse ponto que nós vamos retomar o nosso estudo. Então, para você que está acompanhando, nós estamos comentando o capítulo 3 do livro Gênesis, especificamente do versículo 2 em diante. A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, com conhecimento ou versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Então, a gente vai concentrar aqui nessa fala, ou melhor, nessa falácia da serpente. Aqui nós estamos diante de um elemento que é tão importante, mas tão importante, que ele vai gerar toda a narrativa bíblica subsequente. Então, é a partir dessa proposta da serpente que surge o enredo bíblico, que vai culminar com o Apocalipse. Tudo mais, todos os demais livros, todas as demais histórias, todas as personagens da Bíblia, tudo que vai acontecer, incluindo a vinda do Messias, a vinda de Jesus, a ação libertadora de Jesus, tudo isso é uma consequência dessa proposta feita pela serpente e da maneira como essa proposta foi recebida, foi trabalhada por Eva e por Adão, e como que isso foi executado. Porque a partir do momento em que esse projeto, essa empresa, esse plano começa a ser executado, ele gera as consequências que foram preditas, que foram previstas pelo próprio Deus. A proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que implica em experimentar o mal, mas experimentar no sentido de executar o mal. Esse é o ponto. É isso que a árvore do conhecimento do bem e do mal propõe. A experiência do mal. Projetar o mal, pensar o mal, imaginar o mal e executar o mal, para conhecer as suas consequências, para viver o mal, achando, acreditando que a vivência e a execução do mal traz conhecimento e traz poder. Esse é o ponto. A árvore da vida, ela traz implícita uma proposta educativa de aquisição de conhecimento. Ela traz implícita uma proposta de crescimento espiritual, de alargamento dos horizontes, mas ela não implica a prática do mal. Isso é muito importante. Claro que nós já comentamos sobre isso na temporada anterior, né? Quando comentávamos o capítulo 2. Nós falamos sobre a proposta dessas duas árvores, parece que isso ficou claro. Mas nós vamos sempre precisar retomar isso porque é um tema tão central, é um tema tão importante que levou Kardec a formular
perguntas incisivas no Livro dos Espíritos. Por volta da questão 262 em diante, né? Kardec indaga dos espíritos. Todos os espíritos precisam passar pela fieira do mal? Porque a pergunta é: como o espírito adquire experiência, conhecimento, como que ele se purifica, como que ele desenvolve sua inteligência, suas habilidades? Ele precisa passar pela fieira do mal? E os espíritos respondem: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Portanto, os espíritos deixam claro que, para a aquisição de experiência e de conhecimento, para que o espírito saia do seu estado de simplicidade e ignorância e atinja o estágio de aperfeiçoamento espiritual, ele passa necessariamente pela estrada da ignorância. O que está implícito aqui? Está implícito o seguinte: é possível evoluir sem cometer erros? Uma pergunta importante essa. E nós vamos devolver com uma outra pergunta. O que você entende por erro? É importante. Porque, dependendo da compreensão que você tem de erro, como que você define erro, isso vai afetar a resposta que você vai dar a essa pergunta. É possível evoluir sem cometer erro? Então, vamos fazer um teste. Uma criança com 6 anos de idade ingressa em uma aula de piano. E o professor, então, vai ensinar a essa criança as técnicas do piano e vai passar peças para ela. Você acredita que essa criança, no primeiro dia de aula, ela vai receber a peça e ela vai tocar melhor do que o professor? Sem cometer nenhum erro? Claro que não, né? Claro que não. Então, erro numa acepção primeira, vamos começar do início. Uma acepção primeira significa, por exemplo, uma inabilidade. Você não tem ainda habilidade suficiente para executar determinada tarefa. Nós chamamos isso de perícia ou imperícia. Você é um perito ou um não perito. Você tem perícia ou tem imperícia. Ou seja, você sabe, você tem um condicionamento motor, físico, mental, emocional, consegue executar, porque isso é fruto de anos e muitas milhares de horas de estudo e dedicação. Portanto, você executa com uma relativa perfeição, com um relativo patamar de excelência, ou não executa porque não tem essas horas de treino e não tem a perícia necessária. É como alguém que ingressa numa autoescola para aprender a dirigir. Ele não vai sentar, pegar o carro e sair dirigindo normalmente como alguém que já dirige há 30 anos. E mesmo depois que a pessoa tira a carteira de motorista, ela encontra uma dificuldade para pegar uma estrada, para dirigir em determinados locais, porque ela não tem ainda a perícia necessária. Então, é possível evoluir sem passar pela imperícia? Não. Não é possível. É isso que os espíritos estão dizendo. Todos os espíritos passam pela fileira da ignorância. É a questão 120. Questão 120 do Livro dos Espíritos. Para você que está anotando. Então, temos que passar pela ignorância. A imperícia Agora, passamos pela imprudência? A imprudência faz parte da ignorância? Em certo sentido, sim. A pessoa que não tem um autodomínio, ou que não domina todas as circunstâncias de um acontecimento, que não tem a habilidade suficiente ou um estado emocional de autocontrole suficiente, ela pode cometer alguma imprudência. E através da imprudência ela vai cometer erros, e esses erros vão trazer experiências e aprendizados para ela. É uma espécie de uma culpa. Ela fez aquilo, mas ela não desejava aquela consequência.
Às vezes ela nem esperava que aquilo fosse ter uma consequência. Então ela foi imprudente. Né? Ou às vezes ela foi negligente. É também um tipo de ignorância, a negligência. Não tomou os cuidados necessários. Não se portou com o cuidado necessário. É como uma criança que entra numa sala cheia de cristais e ela faz movimentos assim, agitados e acaba por quebrar algo. Fica num misto de imprudência com negligência. Não é? Ou quando você colocou uma panela lá para esquentar e aí se distraiu com alguma coisa e aquilo queimou. É uma negligência. Estava atarefado, estava preocupado, não prestou a devida atenção, mas você não queria. Você não colocou aquela panela lá para queimar. Mas através dessas experiências de negligência, de imprudência, de imperícia, nós vamos adquirindo autocontrole, autoconhecimento. Vamos nos aperfeiçoando. Agora, isso é diferente do que o direito criminal chama de dolo. Quando eu quero, eu desejo uma determinada consequência. Por exemplo, eu quero matar alguém. Olha como é que isso é diferente. É diferente de alguém que pegou um carro, estava distraído, não prestou atenção, de repente atropelou uma pessoa que veio até a falecer. E essa pessoa fica apavorada, ela desmaia, ela precisa de um acompanhamento psicológico porque ela jamais desejava matar alguém, atropelar alguém. Mas a negligência dela, a imprudência ou a própria imperícia em dirigir um veículo causou aquela morte. Então, é uma espécie de erro que foi fruto de uma ignorância, de uma falta de cuidado, de conhecimento, mas aquilo agrega, no fundo, agrega a experiência, por mais que seja às vezes doloroso. Mas é diferente de alguém que pega um veículo e fala, eu vou matar tal pessoa. E ele então planeja a hora que aquela pessoa vai caminhar, o horário que ela sai, o horário que ele vai pegar o carro, como ele vai fazer, ele calcula e executa a sua ação maldosamente, perversamente, querendo aquele resultado. É diferente. Esse querer o mal, querer executar, é a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Porque aqui nessa árvore, nesse fruto, seja por vício, seja por paixão, seja por maldade, seja por crueldade, você decide a prática de algo que você sabe, você tem consciência que não é certo. A sua consciência já aponta. Você sabe que aquilo não é certo. Mas por um vício, você não consegue resistir e pratica aquele ato. Ou por uma paixão, no calor da paixão, você pratica aquele ato. Ou por maldade mesmo. Ou até por crueldade. Quando você sequer se importa se é certo ou se é errado, já não faz mais diferença. Você quer ditar as próprias leis do destino. Você não quer ter nenhuma regra, não quer ter nenhum limite. Você quer fazer tudo o que você quer. Tudo o que você deseja. Esse é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então é quando o espírito decide trilhar a estrada do mal. Trilhar a estrada do mal. Essa distinção aqui. É muito mais complexo do que isso. Nós estamos aqui dando pinceladas iniciais, que o assunto é de uma filosofia imensa. A filosofia durante milhares de anos se debruçou sobre esse tema, o tema do mal,
o tema do conhecimento, da limitação humana, a limitação que o homem tem de conhecer, de se determinar, livre-arbítrio e determinismo, destino e livre-arbítrio. Então o tema é complexo. Nós estamos aqui dando ligeiras pinceladas para que a gente consiga distinguir. Porque a primeira impressão que a pessoa tem é que só se evolui comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E os espíritos vão dizer, não, você não precisa praticar o mal para evoluir. Agora, isso não significa que você não vai errar. Porque existe o erro no clima da sinceridade. Existe o erro que é fruto da nossa limitação humana. E vamos nos perguntar algo aqui agora. Você é um espírito puro? Se for e estiver assistindo esse vídeo, eu nem sei por que você está acompanhando essa série do estudo de Gênesis. Porque essa série não é para espíritos puros. Mas se você é um espírito como eu, que está no meio da escala espírita, um espírito imperfeito, que tem impurezas, paixões, imperfeições, ilimitações, e que está sujeito à encarnação e à reencarnação como elemento pedagógico para o aprimoramento, você sabe que não conhece tudo. Você sabe que não domina todas as circunstâncias. Então eu tenho uma notícia para dar. E nada que você fizer, em nenhuma decisão que você tomar, você vai conseguir ser perfeito. Porque você só poderia tomar uma decisão perfeita se fosse um espírito perfeito. Só poderia executar algo com a máxima perfeição se fosse um espírito perfeito. Então as nossas decisões e as nossas ações, elas são o melhor que podemos fazer. Mas elas estão dentro de um limite de razoabilidade, de sinceridade, de desejo de acertar, de desejo de praticar o bem, de desejo de ser bom, de desejo de fazer a coisa certa. Mas fica uma aresta, fica alguma coisa para ser aperfeiçoada em tudo que a gente faz. É natural, e isso é evoluir. Isso é comer do fruto da árvore da vida. E que você vai se aprimorando e cada vez mais você vai fazendo melhor. Cada vez mais você decide melhor, se comporta melhor, trata melhor as pessoas e vai progredindo espiritualmente. Mas é o contrário aqui. Aqui há um desejo deliberado de conhecer, experimentar e praticar o mal. Essa é a proposta da serpente. É essa a proposta dela para a mulher. E por quê? Qual é a razão, o motivo, o móvel da serpente? Ela acredita, primeiro, que está numa relação de antagonismo com Deus. Então ela acredita que pode ser adversário de Deus. Ela acredita que o mal dá poder. Vamos pensar nisso. Como pensa um ditador que joga bomba, que domina, que mata pessoas? Em que ele acredita? Ele acredita que a prática do mal lhe traz poder. Ou, como ele quer o poder, ele não se importa em praticar o mal. O desejo de obter o poder, o desejo de determinar segundo a sua vontade, mesmo que implique a prática do mal, para ele não tem problema. Olha que interessante isso. Ou seja, a prática do mal não constitui um óbice para que ele atinja o poder. E por que ele quer o poder? Porque ele quer criar regras. Ele quer determinar.
ele quer impor a pessoas, a um povo, a um mundo, a sua forma de ver, os seus conceitos, as suas concepções. Então ele vai praticar o mal, porque ele acredita que isso lhe dá poder. A questão é o poder. Essa é a proposta da serpente. Por isso que nós dissemos, a história bíblica começa aqui com essa proposta, porque essa proposta foi aceita pelo ser humano. Então aqui nós podemos concluir que aqui está a falha original. O erro original da humanidade. O erro básico da humanidade é acreditar que violência é poder. O mal é poder. Usurpar é poder. Dominar é poder. Agredir é força, é poder. Aqui está a falha básica. Então, quando surge alguém como um Gandhi e diz assim, não. A paz é o poder. Poucos acreditam. Poucos de nós confiam nisso. Porque eu sei o poder da violência, da agressão física. O poder do assassinato. O poder do domínio, da imposição, do autoritarismo, do diminuir as pessoas, do dominá-las. Eu acredito nesse poder, mas eu não acredito na força da paz. Quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, eu não acredito no poder da mansuetude. Eu acredito no poder do grito, da violência, da falta de educação, não da mansuetude, da brandura. Então a grande questão aqui é uma questão de poder. Ela diz, ele sabe que se você comer do fruto do mal, se você experimentar o mal, você vai conhecer o mal. Você vai dominar a prática do mal. E isso te tornará um Deus. Isso te tornará um Deus, como ele. Então agora, veja que o projeto divino era um homem no sentido de ser humano, não no sentido de gênero, um ser humano à imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, um ser humano que refletisse, esse é o sentido de imagem, e que fosse semelhante como alguém que imita o Pai, o Criador, que segue o Criador, que procura agir como o Criador. Essa é a proposta divina. A proposta da serpente é outra. É ocupar o lugar de Deus, usurpar a posição divina, tornar-se Deus.